Igual eu com Prio. Tava comprado em Prio, tava com alvo lá no 41. Eu não lembro que preço tava, 9,41, 10,41, Prio, enfim, não lembro. Alguma coisa assim. Cara, bateu 41, negociou porra nenhuma, não me tirou, voltou na minha entrada. Eu falei, porra, era um trade de 1,2%. Ela devolveu em 2 candles. Lá na entrada, eu falei, eu não vou segurar essa merda, eu vou sair na entrada, né? Porque eu bateu no alvo já, falei, puta, 3 minutos depois tá lá no... Não foi 3 não, mas foi tipo 15, 20 minutos depois. E assim, ela explodiu, ela subiu 3% reto. Eu falei, mas não é possível, cara. Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um Trade for All. A gente tá aqui pra falar de trade e hoje o convidado todo especial, o cara que vem lá da terra da onde inventou o Uber, que é Uberlândia, não é isso, Puta, Vasco? piada. Ó, eu vou te falar, viu? Ainda bem que entende de mercado, porque não, mas é ruim de piada, hein? Minha filha fala a mesma coisa. Pai, pelo amor de Deus, não faz isso não e tal. Pô, mas Então, essa piada ruim é bom, né, cara? É. Eu acho as piadas ruins as mais Eu engraçadas. também acho. Eu adoro essas coisas Ruim. sem graça, ruim. Seja muito bem-vindo aqui. Valeu, em casa, cara. falando de Obrigado. mercado. A gente já bateu um papo que já almoçou. Diferente de quando ele sai com o Indec. O Indec não paga a bala. Que você tem que pagar a sua conta do Indec. Não, né? porque o cartão dele nunca passa. Mentira. Ele pega o cartão lá fudido, vencido, e Não fala, digita não a deu. senha. Rapaz, ele bloqueia a conta, mas não digita a senha certa. Pois é. Aqui, como eu convidei, fiz questão de pagar e tal. Por isso que eu tô te falando, ó. É Sacanagem. só vantagem vir gravar aqui comigo. Cara, muito bem-vindo. Obrigado, Vamos falar cara. um pouco de mercado aqui. Você é um dos caba-machos de mercado, né? Uns doidos de mercado aí, né? A exato. galera que Vamos lá. Que de vez em quando se aventura, de vez em quando se estrupeia também, né? Você tem um apetite por tamanho de posição diferente do meu, né? Sim. E é uma coisa que eu admiro, porque, porra, eu não assim, pra você ganhar 50 mil de um trade, você não ganha 50 mil do trade correndo o risco de 300 reais. Né? Não, lógico que não. Tipo assim, eu não sou o cara que corro o risco de 5 mil para ganhar 50. Simplesmente não é a minha. Sim. Eu gosto de montar. Às vezes até dá uma quantidade razoável, mas eu vou montando a operação e tal, não sei o quê. Eu vejo as boletadas que você dá, cara, e falo, caraca, velho, não é todo mundo que... Sim, eu já conheci uns caras assim. Tem Cara uma que- galera aí. Então o pessoal faz isso ainda. Sim, não. Muita gente das antigas tem experiência, tem capital para isso. Eu me lembro que ficava na minha sala um cara que operava 100 quilos de qualquer coisa que eu indicasse, entendeu? Então eu falava de day trade com BBAS, o cara entrava 100 vendido ou quilos. comprado com 100 mil papéis, entendeu? E dá até medo, né? Porque... Mas o cara sabe entrar, o cara sabe sair, ele não Lógico. manda mercado e tal. É outro nível, né? E o cara operava pelo home broker, porque, enfim, o cara... Aí é diferente. O cara que ajudou a criar o home broker aqui no Brasil, então ele gostava daquilo lá. Ele confiava no que ele criou. E o engraçado é que o home broker da corretora que eu estava naquele momento, né, a gente construiu meio que junto as ferramentas para day trade, né? Então tinha uma boleta, que chamava boleta Super Day Trade. E aí as coisas que faltavam em qualquer coisa, a gente criou ali. Uma das coisas que a gente não tinha consolidado naquele momento era o seguinte, você não sabia nunca, você estava em 4 posições diferentes. Porque hoje em dia você opera contrato de índice dólar, naquela época era diferente, você operava às vezes 4, 5 ações. Sim. Então você estava ganhando 500 numa, perdendo 1.000 na outra, ganhando 2.000 na outra, você não tinha alguma coisa consolidada. Perfeito. Então a gente fez alguma coisa consolidada, então a qualquer momento eu queria saber, cara, se eu apertar esse botão aqui, que foi um botão que a gente criou, porque não tinha, que é o zerar todas, eu sei quanto que eu vou ganhar ou quanto que eu vou perder ali, né? Então, essa consolidação de quanto que você está ganhando em cada operação não tinha aqui no Brasil, essa foi a primeira boleta criada, isso era uma coisa que eu queria. E essa pessoa, ela falou, cara, eu quero um botão que com um clique eu zero tudo, né? Porque às vezes você tá numa posição e não tinha isso, né? Não era eu tinha que preencher 5, se eu tivesse 5 ativos, eu tinha que preencher 5 boletas diferentes para sair. E às vezes o mercado tava numa vibe de alta, você tava comprado, daqui a pouco, bicho, saía alguma notícia, alguma coisa, virava tudo. Tudo, Até eu conseguir sair, era uma
tristeza, né? Tá. Então aquele botão zerar todas era uma maravilha. Ele se clicou ali, saia de tudo. Mas lá, cara, eu brinquei lá que é o cara de Uberlândia e tal, mas você não é de lá, né? Você morou lá durante muito tempo. Não, eu sou de lá. É de lá? Você nasceu lá? Sou de Uberlândia mesmo. É mesmo? Uberlândia. Morei lá só 30 anos. 30 anos? Aí decidi vir pra São Paulo. Nós não tinha nada pra fazer na vida, né? Tinha pouca emoção. Falei, o que eu vou fazer da vida? Eu preciso de uma emoção. Vou pro São Paulo. Legal. Na verdade, a gente veio pra cá por causa do projeto, enfim, né? Um outro projeto que a gente tinha. Aí foi como eu vim parar aqui. Legal. Me apaixonei, gosto pra caramba daqui. Uberlândia fica a 150 km de Itumbiara. É isso mesmo. Que já é a divisa. Itumbiara é a primeira cidade. Qual que é a sua relação com Itumbiara mesmo? Você é o quê? A minha família inteira é de Itumbiara. Então, é mesmo, os meus avós moraram a vida inteira em Itumbiara. Meus tios, a maioria deles estão lá. Meu pai conheceu a minha mãe em Itumbiara. Namoraram por lá, casaram por lá e tudo mais. E eu me lembro que eu vim fazer faculdade em São Paulo. E aí ia para Itumbiara, porque geralmente meus pais iam para lá, final do ano, meio do ano e tudo mais e tal. E às vezes eu terminava minha aula, tipo 9 horas da noite, pegava o carro e dirigia madrugada inteira. Nossa. E 5 e pouco da manhã eu tava chegando lá em Uberlândia. E a partir dali era só estrada ruim pra cacete, que os próximos 150 km até Itumbiara era muito ruim e tal, não sei o que. Então era um marco, até ali tinha estrada boa. Depois disso era só tranqueira, né? Ali, cara, Uberlândia é uma terra muito boa ali. Itumbiara também, então o pessoal... É uma cidade que cresceu muito. A região ali cresceu muito, né? A região ali se enriqueceu bastante. E você trabalhava com o que lá? Cara, eu comecei, na verdade, assim, eu sou formado em Direito, né? Então, até 14 ali, eu vivia só de Direito. Então, assim, eu trabalhei um bom tempo como assistente de um juiz dentro do fórum. Depois eu abri um escritório de advocacia. E aí eu dava aula também em 2 faculdades de Direito, era professor. E, cara, só que eu não aguentava mais, eu tava cansado pra caramba já. Eu peguei uma vibe de ficar muito puto, se é que pode usar esse termo, pode, né? Ou produção, pode, né? Podcast é meu, pode usar o que quiser. Então é igual lá comigo, né? O compliance sou eu, né? Não tem compliance, então tá bom. E aí eu tava muito puto com o judiciário já, e achava um saco chato pra caramba. Porque, tinha que ficar implorando pro juiz, basicamente, despachar o que era preciso, etc. E aí você tem sempre aquela coisa, né? Do cliente te cobra, etc. Então, assim, você toma de cá do cliente e tenta dar de lá no judiciário. Só que, assim, de lá a coisa não anda. Fato, vai brigar, e você vai ficar só nervosinho mesmo, estressado, vai perder uns cabelos, né? E, enfim, eu tava muito cansado disso. E aí, cara, eu já tava ali no mercado, aprendendo, né? Operava pouco, na verdade. Mas gostava de fazer uns trades, gostava de estudar, etc. Então, mas você conheceu o trade aonde? Cara, internet. Internet? Eu tinha um amigo que tinha feito um curso e aí ele falava, o trade, não sei o que e tal. Aí facinho. Aí, não, facinho. É uma maravilha. Aí a primeira vez que eu vi um gráfico, que eu olhei um candle, eu falei, cara, como é que esse cara entende isso aqui? O que quer dizer esse palito aí? Né? O que quer dizer esse candle aí? E aí, eu não sabia nada. E aí foi quando eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, enfim, aí fiz meu primeiro curso. Internet. Só que na época tinha pouco, né? Na época... Que ano que era isso? 14. A gente tinha conteúdo no Facebook, né? Tinha algumas pessoas que falavam dentro Os mais novos aqui, Facebook foi uma rede social. Exato. Nossa, calma, não tem tempo assim não. Não, faz tempo. O Facebook... A minha filha não sabe, minha filha tem 17 anos, ela não sabe. É só Instagram pra frente. Exato. Né? Ela nem entende qual que é a relação do Facebook com o Instagram. Né? Não sabe. Por que esses caras, né? Mas na época que era uma rede social que bombava, né? Vamos assim se dizer. E aí tinha os grupos lá, então tinha um pessoal que já falava lá, o Seu Xará, né, o Marco Rossi também, e tinha um pessoal... Falecido Marco Rossi, isso. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais. E aí eu tava cansado do direito, peguei meu dinheiro, investi numa outra empresa, que era basicamente a gente fazia a distribuição de capa e película de celular, né? A fábrica era aqui em São Bernardo do Campo. São Bernardo. E aí comecei, enfim, só que assim, eu fui de louco, né? Eu fui para um segmento que eu não tinha nada a ver com o que eu entendi, etc. E aí fui.
E aí quebrei. Né? A empresa, eu larguei o direito, ficava estudando mercado, queria viver de mercado, aquela coisa que muita gente que vai estar assistindo a gente aqui tem esse desejo, né? Fala, cara, quero viver de mercado. Né? Quando vai ser, que não sei o quê, enfim, eu fui naquela pressa, naquele gás todo louco, alucinado. E, enfim, e aí foi assim. E aí veio as histórias, né? As quebras, né? Aí eu perdi tudo que eu tinha, literalmente. Mas com a empresa, nada a ver com trade por enquanto. Não, então, quando eu quebrei na empresa, né? Só que tinha sobrado uma grana ainda. Aí eu perdi o resto do mercado. Entendeu? Aí eu literalmente perdi tudo que eu tinha. Tudo zero, assim. Eu me vi zerado, né? E só que eu tinha uma opção. Pro direito eu já tinha definido que eu não voltava. E aí eu falava, até tinha um primo meu que é muito amigo meu, e ele falava, você tá louco. Você é louco. Você é novo, você ganhava dinheiro, volta, não sei o quê, papapá, que dá tempo. Volta pro direito, mas você não queria voltar de jeito nenhum. Não, eu falava que eu ia lavar banheiro. Falava, eu lavo banheiro, mas não volto pro direito. Então, assim, cara, eu tô falando tão sério, porque a gente pensa assim, quando você tá quebrado, quando você tá falido mesmo, zero, você tem dívida e não tem nada de ativo, você aprende uma coisa, que é assim, pior do que tá, literalmente não fica. Então, assim, tava quebrado. E aí, eu ficava fazendo o quê? Eu vendi perfume na rua. Mesmo. Lá em Uberlândia? Lá em Uberlândia. Inclusive, era até um fato curioso que depois, quando as coisas foram melhorando, né? Eu morava pertinho. Eu fui morar bem próximo ali da rua onde eu vendia perfume. E eu não conseguia passar na rua, cara. Porque era um período tão sofrido de algo assim, que eu imaginava assim, gente, eu acho que eu tô louco mesmo, né? Porque eu achava que não ia dar certo. Eu já realmente não acreditava mais. Eu fazia porque eu falei, cara, vamos fazer mesmo não acreditando que vai dar certo, né? Porque eu não tinha dinheiro, eu tinha pouquíssimo tempo de mercado e, tipo, eu tinha, inclusive, medo, eu tinha vergonha dos meus alunos, por exemplo, um dia passar naquela rua e me ver. Entende? Dos seus ex-alunos. Exatamente. Entende? Então, assim, ou algum cliente, enfim, né? E aí, cara, era uma situação terrível, eu não conseguia passar lá. Então, se precisava passar por lá, eu dava a volta na cidade inteira pra não passar ali. Eu estava chegando em casa, era o melhor caminho, eu dava a volta. Sabe? E assim, mas foi basicamente isso. Então, assim, eu continuei estudando. Cara, eu estudava todo dia, eu comia gráfico todo dia, todos os dias. Era livro, era vídeo que, tipo, o pessoal soltava, começou a soltar. Cara, 2014, não tinha ninguém no YouTube. Ninguém. Eu tava lá já. Você tava já no YouTube? Cara, eu comecei no YouTube. A Google não tinha nem comprado o YouTube ainda. Aí, aquilo era mato. Tinha pouquíssimo conteúdo, eram poucas pessoas no contexto geral, né? Aí tinha o fórum da ADVFN também, só que era um fórum que já estava caminhando pro fim. A gente não sabia, mas estava caminhando pro fim. Na verdade, muito mais me atrapalhava do que ajudava, né? Cada louco naquilo lá que eu nunca vi, né? E aí continuei estudando, né? Mas assim, e aí foi quando eu basicamente, eu conto essa história ainda, que eu não saí do 1.000 pro 100 mil. Eu não saí do 100 mil que eu construí para 1 milhão do nada, por exemplo. Não. Na época, eu precisei, né? Depois que eu quebrei uma vez, voltei, quebrei de novo, aí bunda total no chão, né? Eu precisei que alguém confiasse em mim. Eu não tinha dinheiro e eu não sabia como eu faria para ter dinheiro, porque o que eu fazia de dinheiro, eu basicamente usava para pagar meu aluguel e usava para comer. Era basicamente isso. E aí teve um amigo meu que eu conheci ele lá no outro prédio que eu morava e a gente conversava direto. E aí um dia ele vira para mim e fala assim, cara, eu tenho um dinheiro aqui e eu quero arriscar, exatamente esse termo, eu quero arriscar na bolsa. E aí eu falei, tá, beleza, legal. Né? Eu pensei que ele ia pedir alguma ação para comprar, alguma coisa, olha o gráfico para mim, sei lá, qualquer coisa. Né? E aí ele falou assim, é o seguinte, eu vou te dar esse dinheiro e nós vamos ser sócios. O que você fizer, metade é seu, metade é meu. Beleza?
Aí eu fui muito sincero com ele, né? Eu falei, cara, você sabe a minha história inteira, eu já quebrei 2 vezes. Aí ele falou, então é por isso que eu acho que agora tá na hora, porque não é possível que você vai quebrar a terceira. Não, foi exatamente isso que ele falou. Aí ele falou assim, cara, eu vejo tanto que você estuda, eu vejo, e assim, a gente trocava ideia direto, ele tava aprendendo também, enfim. E aí foi assim que eu comecei. Então, tem muita gente que às vezes vira pra mim e fala, cara, eu acho a história super legal, tô super de superação, etc, enfim. Sim. Mas eu não tinha R$1.000 e fiz 100 mil. Entendeu? Você não tinha nada. Eu não tinha nada, André. Nada. Eu trabalhava hoje pra pagar minha conta de amanhã. Entendeu? Eu saí de uma situação que era confortável financeiramente e eu perdi tudo. Eu perdi tudo numa empresa e perdi tudo, o restante que sobrou no mercado. Foi basicamente isso, né? E aí foi assim que eu comecei. Foi assim que eu comecei a fazer os primeiros, mas assim, era tudo muito sofrido. Por quê? Quando eu operava na conta real, eu operava um contrato. Eu tinha 100 mil, não dava pra eu operar um contrato. Na época. Não dava. Por quê? Porque eu precisava fazer dinheiro, precisava que eu dividir esse dinheiro. Então não dava pra operar um contrato. Entende? E aí a gente fazia 2-1, por exemplo, na época. Mas isso era uma volatilidade completamente diferente. Eu adorava operar dólar, por exemplo. Então a gente fazia 2-1. Já fizemos 1-1. Que é um negócio que hoje é inconcebível. O cara fala, eu tenho R$1.000 pra operar um mini. Fala, você vai quebrar que hora? Senta aí que tu vai quebrar. Entende? E aí a gente fez 1-1, fez 2-1. Então assim, aí foi, tipo, eu lembro que no segundo mês eu dobrei o capital. Você tinha 100 mil, foi pra 200. Dobrei. Por quê? Eu operava 100 mini. Certo? Eu meti 10 dias seguidos de gain no dólar e eu adorava já, tipo, porra, vou trabalhar com 10 pontos. E quando a vol tava pequena, eu dobrava a mão. Porque nessa época o dólar tinha pequeno. Uma vol pequeniníssima. Sim, então assim, era tipo, stop, por exemplo, o book do cheio era cheio, por exemplo, era cheio mesmo. Pra quem não sabe, hoje o mini contrato, ele tem muito mais liquidez do que o contrato mais padrão. Exatamente. Antigamente, o mini contrato tinha pouca liquidez e o cheio tinha uma liquidez gigante. Aí eu meti 10 dias seguidos de gain, e aí eu lembro que tipo, faltava um pouquinho só, né? E aí, cara, eu encerrei o mês ainda, então eu trabalhava com método de 6 pontos, 7 pontos. Mas eu sempre gostava, eu adorava comprar pré-rompimento de pivô. Era meu negócio. Dava o primeiro sinal de pré-rompimento de pivô, a médiazinha alinhada, aquele cara clássico, não tem novidade pra ninguém. Eu adorava comprar. E aí comprava, colocava stop no fundo e vambora. Se fosse topado, parava o dia. Né? E aí engatei. Aí, pum, dobrei. Aí o cara tava comigo e ficou louco. Se fosse, não sei o que, aquela coisa, ele eufórico. E como eu já tinha passado por isso, porque quando eu comecei eu dei uma sorte absurda também, até é algo que me atrapalhou e atrapalha muito iniciante. Eu falo pro cara que você tem que começar tomando ferro pra você se tocar de... Mas a gente dá uma sorte, cara, iniciante dá uma sorte que é um negócio louco. E gente destemida que nem você não, é pior ainda. Tá louco, cara, você pula da ponte. Só que assim, você só percebe que você tá sem paraquedas quando você bate a cara lá. Aí tu cai no chão, bate a cara e você fala, ai, acho que eu tô sem paraquedas aqui. É lógico, entendeu? E aí ele ficou louco, ele ficou maluco, não, vamos não sei o que e tal. E eu já freiei ele já, aquela coisa, enfim, né? E aí a gente foi, cara, a gente foi trabalhando até, assim, quando a gente bateu 1 milha, 2016. A gente bateu 1 milha, aí ele queria comprar um imóvel. Eu queria matar ele. Pensa que sonho. É um sonho. Eu falei, cara, meu Deus, para 1 milhão. Agora eu posso desalavancar. Posso operar mais pesado e menos alavancado. Olha que coisa linda. Posso trabalhar com swing trade semanal. Então abre aquele leque de opções para tirar um pouquinho da sua carga também. Porque, cara, sim, operar só futuros é difícil pra um caramba. Principalmente quando você vem de performance boa. Entende? É desgastante, né? E aí ele queria comprar um imóvel. E ele ia tirar mais ou menos 30%, 40%. Eu queria matar ele. Aí foi a hora, inclusive, ele sabe disso porque eu contei isso, não lembro se foi num podcast meu, não lembro se foi no Gamecast já que eu contei, enfim. Eu blefei em cima dele. Eu virei pra ele e falei, cara,
Se tu for tirar esse dinheiro, nós vamos parar. E aí eu pensei, né? Eu falei, bom, ele não vai perder nada. Quem vai perder sou eu. Né? Mas pelo menos agora eu tenho uma grana. Só que tipo, puta, né, cara, mexendo dinheiro, comprar imóvel e tal, não sei o que. Eu falei, caralho, o cara tá na renda variável, estamos fazendo dinheiro, o cara quer comprar imóvel. Eu queria matar ele, né? Aí eu dei uma blefada nele. Falei, nós vamos parar. Aí o que ele fez? Ficou. Ele falou, não, então beleza. Aí continuamos tocando bala. Até que chegou lá na frente, a gente pegou, se separou, porque aí eu cheguei pra ele e falei, cara, agora eu preciso ir sozinho. Entendeu? Eu quero ir sozinho porque eu trabalho o mesmo tanto para ganhar 100%, ou seja, para o lucro todo ser meu, ou trabalho menos para ganhar o que eu ganharia trabalhando muito. Porque, cara, é desgastante. Você vem de anos e anos e anos assim, você fica morto, André. Morto, você sabe, você fica morto, né? E, assim, sempre sempre naquele medão, né? Sempre dá aquele friozinho na barriga. Então, vinha períodos mais complicados que era não, tenso. operando violentamente, o cara envelhece rapidamente. Assim, do jeito que eu opero, do jeito que até analiso, do jeito que eu passo para os meus clientes, tá tudo bem. Sim. Porque, tipo assim, eu operando sozinho, o que eu posso operar, no dia que dá tudo errado, eu perco R$1.000, R$2.000, o que não muda para mim porra nenhuma. Tipo assim, vou jantar hoje à noite fora com a minha esposa. Ah, perdi R$1.000. Tá tudo bem, eu vou continuar jantando. Então não vai fazendo menor diferença, entendeu? Sim. Agora, você operar do jeito que se opera, né? Sim. Num dia ruim você vai perder 30, 40 mil. Perde. E isso pra mim, cara, é inconcebível, né? Sim. Tipo assim, não dá. E imagino que pra você também não é a coisa mais natural do mundo. Não é o sofrimento assim, e tudo mais. Então, porra, que legal é ganhar 200 num dia bom. Mas perder 40 num dia ruim... Não é. Perder Nunca vai ser. 120 em 3 dias ruins é um negócio que... Tá louco. Não dá. Então... Não dá. Hoje, assim, o que eu faço, sendo bem honesto, assim, pessoal, por exemplo, que fica lá na mentoria comigo, enfim, o pessoal sabe, eu mostro lá o relatório de performance para eles, etc. Hoje eu trabalho, André, para ter 4 boas operações no mês. Ponto. Como assim? 4 boas operações no mês. 4 dias fazendo pelo menos R$20 mil. O restante vem de LFT, que eu deixo lá no Tesouro Selic e serve de garantia e me rende ali em torno de 1% ao mês, menos os impostos, enfim, né? Então, a meta é fazer 100 pau. É isso. Então, às vezes eu fico, por exemplo, uma semana, 10 dias sem fazer nada. Sem fazer nada? Nada, não faço nada. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo do dólar. O dólar, no mês passado, principalmente, e nas últimas, tirando essa última semana, enfim, totalmente de lado. Completamente difícil de se operar. Então, entre tomar um risco em algo duvidoso e tomar e ficar de fora, eu prefiro ficar de fora. Só que hoje eu opero muito mais desalavancado. Então, por exemplo, hoje eu opero 200 minis. Até 200? Até 200. Dólar. Até 200 minis. Caralho. Você fala assim, mas como assim até 200? O máximo que eu aceito perder no dia é R$24 mil. Ponto. O stop é de 14 pontos, então eu vou perder 28, eu reduzo a mão. E eu reduzo sem fazer conta. Entendeu? Eu reduzo para 160. 160 contratinhos. E é isso. E assim também, agora stop é de 18 pontos. Eu nem vou entrar. Já começa. Não, porque aí tem que dar 60 para. E aí assim, fala, beleza, entra lá com 100 contratos, pega 18 pontos de alvo, etc. Enfim, o dólar do jeito. Hoje andou pra caramba. Que é o que a gente tá gravando, enfim. Mas nos últimos dias não tava andando isso tudo. A gente tá gravando no dia 11 de abril. 11 de abril. Não sei, isso aí vai sair daqui um mês, pá. Então. Mas hoje, só para o pessoal ter uma ideia... Hoje andou. Neste exato momento, são 3h48 da tarde. O índice está subindo 4%. Sonho. Esse babaca tá comprado em opção de Bova 11, ganhando 580%. Cara, subiu 580% hoje, cara. E feliz porque eu paguei almoço de R$80 para ele aqui. O cara deve estar ganhando uns 100 mil só desses troços aí. A bolsa tá subindo 4%, o dólar caiu abaixo de R$5 depois de sei lá quanto tempo. E, cara, a BBAS, que eu antecipei alguns centavos a saída parcial,
Adivinha, chegou no alvo. Era só não ter feito nada, mas tá tudo certo. Né? Não dá pra adivinhar, né? Ganhei alguns centavos a menos, né? Que beleza, né? Quanto tempo faz que você não via a bolsa subir 4% e que nem tá hoje? Tá louco, né? Deve ter mais de ano. Subir 4%, sem brincadeira, tem mais de ano, não tem? 4%? Eu não lembro. Tem, eu acho que tem sim. Acho que o que mais subiu foi uns 3 ali, 2,8%, 3%, eu acho, máximo. 4%. Não, tanto que a gente tava... eu acho que em outubro, no final do primeiro turno, a gente teve um dia de alta. Mas aí é porra louquice, já veio com gap de alta. Coisa, sim, a bolsa hoje abriu subindo 0,80 e tá fechando com 4. Ou seja, tudo isso aconteceu. Sim. A gente pôde comprar no day trade, pôde estruturar swing trade. Sim. Então hoje é um dia... E quem não acreditou tá feliz hoje. Aliás, pega aquele babaca daquele seu... como é que chama? Aquele cara que aparece nas redes sociais. Guru? O guru? Não, não é guru. Influenciador. Né? Influencer que ficou te apavorando quando a bolsa caiu abaixo de 100 mil pontos. Falando que o mundo tinha acabado, que o Brasil vai acabar, que não vai ter mais bolsa, que bota tudo no CDI. Né? E bloqueia ele. Quando a gente sair esse vídeo, pode ser que a bolsa tenha caído, mas ninguém consegue prever futuro. Não, né? não. A gente só segue a porra do gráfico. É isso que a gente tem que fazer. Né? Então, se ele está apontando para baixo, você fica de fora ou você vende. Mas se ele está apontando para cima, não adianta brigar com ele também e ser pessimista. E é a mesma coisa, né? Se está apontando para cima, você fica de fora, você compra. Então... Exato. É só isso. Né? Mas, cara, a gente, na sua linha do tempo, a gente ainda estava em 2016, você separou do teu amigo e foi tentar a vida sozinho. Aí né? sozinho. Então... E aí fui, mas assim, depois uma dura lição que eu aprendi e que, assim, é engraçado que eu sou um bebê na bolsa. Tipo, se eu pego, por exemplo, um cara igual você, pego o Stormer, pego o seu xará lá, André Machado, enfim, pô, vocês têm umas, o quê? Décadas, algumas décadas de bolsa. Se juntar os três aí, tem 6 décadas. Porra, né? 2 décadas de cada um. Que é isso? É muito tempo, cara. Não, e assim, sim. A cada tempo que passa, o André, e aí por ter passado a ter contato com alunos dentro do mercado, né? Eu percebo o poder, a necessidade, a importância de você sempre prezar pelo gerenciamento de risco. Sim. É algo que é até chato, que parece que, assim, que as pessoas, os traders irresponsáveis, parece que eles só falam disso. Mas assim, e aí, cara, para cada ano que passa, e principalmente quando a gente pega períodos mais difíceis, porque eu não sei para você, mas para mim, nos últimos 12 meses, bolsa foi difícil pra caramba. Na minha opinião, na forma que eu gosto de operar, a gente teve uma mudança de comportamento muito grande, né? Principalmente, por exemplo, para quem gosta de fazer day trade ou algum swing trade, enfim, em ações, né? Eu acho que o day trade não sei se mudou tanto, mas o swing trade mudou muito, cara. A liquidez no day trade tá muito diferente. Será? Tá, cara. Não tá, não. De ação? Muito, cara. Tá muito diferente. Tá chato de entrar. A gente tá ficando no book. E assim, pode meter iceberg. Mete iceberg. Você fala, porque põe a ordem grande. Claro que não. Põe o iceberg ali, compra 2 centavos acima ou 2 centavos para baixo, por exemplo, que seja, a partir do momento da ativação. Mudou, cara. Mas sabe o que eu tô falando? É porque eu opero 2 kg, 3 kg de papel. Esse retardado aqui me mete uma ordem de 100 mil papéis em qualquer coisa e aí tá reclamando de liquidez. Não, assim, pro meu tamanho, eu não senti essa mudança de liquidez tão severa. Talvez pro tamanho que se opera... Mudou. Ficou difícil... Não é que ficou difícil, gente. É porque, assim, a gente tem ativos, por exemplo, que você opera tranquilamente. Blue chip você opera tranquilamente. Então, não tem essa. Day trade pra mim é isso aí. Entende? Então, tipo assim, não tem essa. Agora, por exemplo, a ação que era muito boa de operar. Cara, como eu já fiz dinheiro nessa ação, eu amo essa ação, eu tenho uma saudade absurda dela. Inclusive, quando eu vejo ela subindo tanto hoje, me dá até vontade de vender. Magalu? Não. Deu me livre, tá louco? CSN, cara. Então, CSN realmente a liquidez diminuiu. Mudou demais da conta. Mas muito, cara. Ficou uma chata. Tanto é que, a ação... Cara, talvez a ação que eu mais ganhei dinheiro na minha vida é uma ação que não tem mais, ou se tem, virou mico. É PDGR3, que era uma construtora.
A segunda ação que eu mais ganhei dinheiro na vida com day trade foi CSNA, sem sombra de dúvidas. Boa Tanto demais. é que sabe aquele dia que você começa, toma o primeiro stop, depois você faz a segunda operação, toma o segundo stop? Você fala, vou lá em CSN. Eu vou lá em CSN, porque era meu porto seguro, entendeu? Era desse jeito. Mas deve fazer, por exemplo, não, na hoje... época que você fazia, né? Nessa época aí, eu era menino ainda. Menino, seu rabo. Eu fiz e tem pouco tempo. Mas, por exemplo, hoje o mercado está subindo 4%. A gente comprou Uzi Minas e comprou GGBR. CSN, cara, não tem esquema com ela. Ficou um bicho brabo. É engraçado. Nos últimos 2 anos ela... E ela ficou brava. Então, tipo assim, você até fala dos últimos 2 anos, né? Pra mim, cara, é de outubro pra frente. Outubro de 2022? De 22 pra frente, eu vejo uma mudança, assim, bem considerável nela. Inclusive, eu tava pegando o relatório de performance do ano passado, e aí tava olhando, né? Cara, até agosto, até setembro ali, fiz muito trade em CSN. Cara, de tudo que é jeito que você imaginar. Tudo que é jeito. A favor da tendência, contra a tendência, que não é meu estilo operacional, mas... Minério, às vezes, por causa da China, etc., daquelas estilingadas gigantes, já abre lá em cima, puxa, pega a volta. Então, é um padrão, quer dizer, eu até fico com medo de falar, porque isso aqui vai ao ar daqui a um mês, pode ser que o padrão tenha mudado. Sim. Mas um padrão que tem rolado muito nesses últimos 2 meses é uma puxada forte de siderurgia nos primeiros 10, 15 minutos de pregão. Devolve tudo. Eu só espero. Na hora que faz a primeira mínima no candle, você vende, stop no topo, que se der stop, paciência. E aí cara, tá virando, tipo assim, tá até... Vomita. E assim... O único cuidado que eu tenho é que depois tem uma mudança de direção de novo com a abertura do Dow Jones. Então, isso se acontece, tipo assim, sobe até 10h10, 10h15, vomita 15 minutos até 10h30, depois costuma subir de volta. Com a Vale tem acontecido algo parecido. Tanto é que hoje a bolsa sobe 4%. O primeiro trade que eu fiz hoje foi vendido em Vale. A Vale abriu, já distante de média. Eu falei, cara, tá distorcido. Não, porque a siderurgia em Londres está subindo 3%. Eu falei, mas a Vale já subiu ontem aqui com siderurgia fechada, tá distorcido. Sim. A gente pegou ela caiu 80 centavos, eu não zerei tudo, botei stop no 0 e ela acabou voltando a partir da abertura do Dow Jones. 10,5 eu falei, galera, estamos aqui com 80 centavos, que é 1% em Vale. Gente, tá excelente, mas eu achei que o mercado ia dar uma patinada, ou pelo menos Vale ia vomitar um pouco mais. Falei, eu insistiria. Agora, se vocês quiserem sair, bota o dinheiro no bolso e tal, não sei o quê. Cara, que 5 minutos depois tinha voltado no meu ponto de equilíbrio e caímos fora da operação. Mas Vale tá em cima da 200 no diário, né? Não sei se você usa média 200. Não. Não usa. Você usa aquelas médias esquisitas, né? Você usa 72, coisa, 13, usa 13 200 também? É coisa de Zé Ruela, é coisa que de fica Nutella, usando né? Nutella. É coisa desses moleque novo que não sabe de bolsa. Esses moleque novos começaram esses dias aí. Tô brincando. O 200 talvez seja a média móvel mais usada... assim, a nível mundial. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente tem outra ideia e tal, mas a nível mundial, a média de 200 talvez seja a média mais usada. Não, o pessoal usa muito. Eu acho que uma média também que o pessoal usa bastante é a 50. Mas assim, o pessoal valoriza pouco a 50 aqui. Sabe qual? Eu gosto pra caramba. É que a 50, eu acho que é uma média para mercado em tendência. Se você pegar os últimos 2 anos, com o mercado em consolidação, ela é muito falha. Agora, quando você tem tendência forte de mercado, cara, não volta na de 200. Volta na de 50. Entendeu? Volta nos então 50. Pega, por exemplo, faça você aí. Eu não sei se esse podcast sair daqui a um mês, pode ser que tenha mudado. Mas Embraer, até abril, pega de janeiro a abril. As correções que a Embraer faz nunca vão atingir a de 200. Ela vai no máximo na de 50. Então, para tendência forte, a de 50 é perfeita. Né? Sim. Mas não é a melhor. A melhor é a de 72. Então, todo mundo sabe disso. 72. Mete a de 71 aí, gente. Vamos descobrir. Mas cara, agora... só te cortando. A 72 é do Elder? Não. A 7.2, na verdade, eu uso 17 e 72. São derivadas de Φ ao cubo, que é é um número, né, muito defendido pelo Bo Williams, que é um analista americano aqui no Brasil, que é amigo meu, começou com a gente lá no Trade ao Vivo. O Trade ao Vivo começou eu, o Igor e o Bo. Né? Aí o Bo saiu, o Aliakin veio, e aí ficamos eu, o Igor e o Aliakin, fomos ficar na corretora da Rico, que estava começando e tal. Entendi. E foi a primeira sala ao vivo durante o pregão aqui no Brasil e tudo mais e tal. E ele
defende muito o uso de separações de fractais ou de tempos gráficos ou de médias móveis, essa relação de φ ao cubo, né? Então, 72 é 17 vezes φ ao cubo, é uma separação de φ ao cubo entre duas médias móveis. Né? Foi ali que eu passei a utilizar. Que legal, cara. 17,72. Não vou nem pôr no gráfico, não, porque eu não ponho, não invento nada diferente. Então, há duas perguntas que eu tenho que fazer. Primeiro, você falou já de dólar, você falou de índice, você já falou de trade com ações e tal. O que você gosta de operar? Tudo? Cara, eu não gosto de operar índice, né? Apesar de que teve um período que eu me dava muito bem no índice, né? Mas o índice ele sempre foi menos técnico, vamos assim dizer. Na verdade, ele tem umas loucuras a mais do que o dólar. Então, eu gostava muito de operar só o dólar, por quê? Porque ele era técnico, entende? A quantidade de stops que eu tomava era muito menor. Tem menos variável, né? Exatamente. O índice, por exemplo, bancos, Petro e Vale é quase 50% do índice. Sim. Às vezes você tem lá, tá tudo certo, tá tudo bem, daqui a pouco dá um quiprocó com Petro, ela cai 2% num candle, o índice muda de direção. Né? Vale até mais, porque é mais representativo. Então, assim, para você ter tendência no índice, os astros tem que estar alinhados. Ou seja, banco, Petro e Vale tem que estar olhando para o mesmo lado, senão não sobe, ou não cai, né? Então Às vezes os bancos estão fortes, mas, por exemplo, o Vale está mais ou menos e Petro está caindo, aí o índice fica parado. O índice fica parado. Né? E o que é pior, não fica parado. Estopa comprado, estopa vendido, estopa comprado, estopa vendido, é aquela coisa de... Mas eu consigo ler isso muito bem, entendeu? E aí, por isso que eu gosto do índice, porque eu consigo me afastar dessas variáveis. Assim, entendendo essas variáveis, eu consigo me afastar do índice nesses dias que eu percebo que ele não vai ter tendência. Sim. Mas quando eu pego, aquilo que você falou, você trabalha para fazer 4 boas operações no mês. Quando eu pego um dia bom de índice, porra, aí eu viro inimigo do fim, eu não consigo encerrar a operação, entendeu? Isso é ótimo. Mas enfim, vamos lá. Isso é você bom. Tava falando de mas é isso basicamente. E aí, adoro fazer day trade em ação ou swing trade. Cara, é uma paz, gente. Se você tá sofrendo com o mercado, tá sofrendo com day trade, faz swing trade, cara. Cara, não tem nada melhor do que fazer swing trade. Assim, sendo bem sincero com você, não tem. Swing trade? Assim, aí você fala, mas o stop é 4%. Cara, ajusta a sua mão para caber no seu bolso os 4% dentro do seu gerenciamento. E você vai buscar um alvo de 4, de 5, de 6, de 8, ou seja lá o que for. Né? Então, assim, sendo honesto com você, tem, por exemplo, acho que a última vez que eu fiz isso foi em agosto do ano passado, que foi antes de eu tirar umas férias, que eu estava precisando de umas férias, operei até o meio de agosto. Eu fiz o mês operando CSN e Petro, só. Então, assim, e cara, que tranquilidade. Uma tranquilidade. É que o swing trade exige muita paciência, porque você tem uma perna de tendência que dura às vezes 1-2 meses. Sim. E aí você tem uma consolidação, que é onde você devolve um pouco do que você ganhou nessa perna de tendência e precisa aprender a ficar de fora. Só que não é durante 1 hora, é durante 30 pregões, 40 pregões, sim, entendeu? Sim. E, cara, tudo isso é demorado. Então, como é que se constrói um bom capital com swing trade? Do jeito que você falou aí, você opera 3, 4 vezes por mês, né? Sim. E no swing trade você opera 3, 4 vezes por ano, com força, entendeu? Sim. O resto é ficar de fora, né? Então, de cada 12 meses, você está bem posicionado com uma parte relevante do teu capital em 4 ocasiões. É lindo. E o resto é ficar de fora, é botar o dinheiro para rodar a CDI, entendeu? Lindo. Cara, assim, é uma modalidade que tem muita gente que... O ser humano ele não gosta de perder, é normal. Né? E aí o cara tá no day trade, ele tá tomando na cabeça. Tirando o Vitor Pereira do Flamengo, que agora não é mais do Flamengo, né? Mas o ser humano geralmente não gosta de perder. E aí... Essa do Flamengo foi doída, hein? Foi doído, foi muito doído. Nossa, tomar de 4 ainda é foda. Não foi fácil não, mas tudo bem, vamos lá. Exato. Cara, e então assim, eu gosto muito mais sendo sincero, hoje, adoro swing trade, acho swing trade maravilhoso. Por quê? Você não precisa ficar esquentando a cabeça, naquele sentido de você não tá ali de frente do gráfico o tempo todo, você não precisa, enfim, né? Mas eu gosto muito também de fazer day trade. E adoro fazer day trade dólar e ações. Índice, bem menos.
O índice, ele me irrita. Assim, acredite se quiser. Até hoje, né? Porque o pessoal pensa assim, fala, quando eu tiver uns 5 anos de mercado, eu não vou irritar com mais nada. Vai. E uma coisa que me irrita é o índice. Me irrita absurdamente. Você tá num trade, comprar 200 pontos, 240, de repente você tá negativo. Você fala, que é isso, meu filho? Que é? Chatão, entendeu? Volta na entrada. E eu sou o cara que é o seguinte, anda X, a saída tá na entrada. Por uma questão emocional. Sim. Né? É igual eu tava te falando de PRIO. Eu fiz um trade em PRIO, ia dar lá 1,2% de ganho, eu ia sair com 17 mil reais. Beleza. O meu stop era 0,809. Beleza. Tudo já calculadinho. Pensa, ele chegar no seu alvo, você tá lá, 16,800, 17, 16,800, 17. Não te tira e volta na sua entrada. Tu tava ganhando 17, de repente tu tá perdendo 14, 13, 12. Quer dizer, você limita o teu prejuízo, quer dizer, tu limita, quando o negócio vai para frente, você limita a tua saída no 0 a 0, que é para tipo assim, não criar aquela história. Com certeza. A história de eu tava ganhando quase de 17, voltou e me tirou com 14 de prejuízo é terrível. Não. Pelo menos volta no 0 a 0, 0 a 0 sai. E aí depois, 20 minutos depois, o que aconteceu? Voltou. Ela explodiu, ela subiu 3% reto. Um candle atrás do outro. É aquele que parece que é um construído em cima, parece um prédio, né? Exatamente. Um candle em cima do outro. Exatamente. É como se diz. É mínima em cima de máxima, mínima em cima de máxima e vai embora. E aí subiu. Acontece. Aí você está falando aí de bebê. Né? Você antecipa, porque o mercado devolveu, ficou a 2 centavos do seu alvo, 1 centavo. No meu caso, lá desse caso de PRIO, por exemplo. Isso foi semana passada. Ficou... Por isso que tá com raiva dela. Não, pior que é foda. Assim, acontece, mas a gente com o tempo, de fato, sempre fala, beleza. Pelo menos não perdi dinheiro. E aí é algo muito importante. A gente vai ficando velho, aspas, no mercado, a gente vai ficando conservador. Você vai ficando cada vez mais conservador. Então, no início, você quer ganhar. Você perde, você fica puto, não sei o que e tal, mas você quer ganhar. Aí lá no meio, você fala, eu quero ganhar, mas eu quero desalavancar. Você desalavanca. Ali na frente, você tá desalavancado, né? E você só não quer perder. Você só não quer perder. Mas e ganhar? Cara, ganhar é consequência. Vai acontecer. Mas você sabe que por isso que eu gosto da parcial. Porque a parcial é o lugar que, a partir dali, eu não perco mais. Quando eu não perco mais, eu não subo stop, eu não faço nada. Confortável, né? Sabe por quê? Falei, cara, olha só, eu tô no mercado de renda variável, o mercado mais concorrido do mundo, e se tudo der errado, eu não perco nada. Então, cara, tá tudo bem. A partir de agora, eu só vou curtir. Eu não vou mentir pra você, eu não sou de fazer parcial. Não costumo fazer parcial. Perfeito, mas você sobe seu stop mais rapidamente do que eu pra não ter subo. Pra chegar à conclusão de, cara, agora não tá 2 centavos do meu alvo, por exemplo. Tá enrolando. Tá querendo devolver. Você muda o alvo? Não. Muda o alvo. Ou vai no alvo ou volta tudo. Não mudo. Então, assim... tá. Você fala se eu saio antes, por exemplo, do alvo? Às vezes saio. Assim, são coisas que acontecem com quem principalmente faz day trade, né? Então, por exemplo, você tem um alvo no dólar, sei lá, de 10 pontos. Dá 9,5 pontos. 9,5, 9,5, 9,5. Às vezes até chega no seu preço de saída, mas não negocia seu lote. Você fica na fila, por exemplo, né? Acontece. O cara também tem um lote de 200. Não, mas não é. 200 contrato. Não faz diferença nenhuma no book. Hoje em dia não faz diferença. Olha o Superdom lá, tem 1.400 lotes na faixa de preço, por exemplo, 790, 800, 900. Você é só mais um ali, né? E assim também, eu não deixo essa saída pregoada. Tem esse ponto também. Isso não sei se é uma coisa boa. Porque eu não deixo. Aí tu deixa eu sou o último da fila. Mas com os 200? Com os 200. Eu sou o último da fila. Mas você vai repetindo ordem ou você já bota lá? Não, é assim. Como que eu faço? Eu tenho saída no 80. Você que opera pequenininho, na hora que você crescer e ficar grande, aí aprende com isso aí. Mas assim, você pode até não fazer isso, enfim. É porque teve um período, né, que assim, de fato... A gente tinha alguns HFTs que te antecipavam. E acontecia, era assim. Eu mostrava pro pessoal. Falei, pessoal, abre o Superdom, abre o book aí, etc. Presta atenção. Tá chegando, você soltava a ordem grande,
Nossa, aquele tanto de lote entrava antes. E entrava, enfim. E aí, eu peguei, mas eu não sei, sendo bem sincero, eu não sei se isso é tão eficaz assim, tá? Mas é mania. Vai ficando maníaco também. Exatamente. Vai ficando careca, vai arrumando mania também, né? Então, assim, eu vou sair no 80, bate 7,9, 7,9,5, minha ordem não tá no book. Ela não tá no book. Bateu 80, ela vai pro book. Normalmente, tira. Bate 80, pá, vai lá e tira, né? Eu já trabalhei muito também com iceberg. Então, por exemplo... O que é a ordem iceberg, só para o pessoal saber? A ordem iceberg é basicamente assim, para você entender de forma... Para quem está ouvindo a gente entender, o iceberg, quando você vê um iceberg, você vê só a ponta dele, né? Aquela velha frase, a ponta do iceberg. Porque a parte grande dele, ou seja, a parte oculta dele está debaixo da água. A ordem iceberg nada mais é do que isso. Você vai colocar a quantidade da sua ordem em si, normal, lá no Profit, né? Para quem usa o Profit, você faz isso pela boleta. Então, você está comprado em 100 contratos, você vai vender 100 contratos. Exatamente. Você está comprado em 100 contratos, aí você vai vender 100. Você vai colocar uma ordem iceberg, que o total do iceberg é 100. Mas aí existe algo que chama quantidade aparente. A quantidade aparente é a ponta do iceberg. É quanto que você quer que vá para o book, né? E aí você vai mandar, por exemplo, 30. Quando ele pegar 30, ele solta mais 30, tá? Agora, pegou 30, passou, ele solta tudo. Automaticamente. Mas, por exemplo, pegou 30, tem só mais 30 no book, ele solta mais 30. Se tiver só mais 30 no book, ele solta mais 30, fica faltando 10, porque aí já deu 90. Aí ele solta os outros 10. Tá? Agora, passou da sua região de preço ou entrou liquidez, ele solta a ordem inteira. Tá? É assim. E aí eu já usei o iceberg também, né, que é algo, inclusive, aí que funciona muito bem, né? Mas eu peguei a mania de... Eu me sinto confortável em tendo a ordem de stop e não tendo a ordem de saída. Chegou no teu preço, tu mete a ordem inteira. Só com a ordem. Tá? Até porque, tipo assim, 100 contratos de dólar em 2014... Era outra história. Virava suporte e resistência. Virava, sim. Hoje em dia, sem contrato de dólar no book, tipo assim, vai. Né? Lá, tem mais 100, vai, pega, leva. Exato, não. Hoje, assim, realmente, se você olhar eu gosto muito de olhar não olho, mas quando querem olhar por algum motivo, enfim, gosto muito de olhar o Superdom, né? E às vezes, você vai ver lá no dólar, principalmente aí nos últimos meses, por exemplo, o book tá cheio. Cheio mesmo, assim. Faixa de preço com 1.500 lotes, 1.200 lotes. Mas o mercado tá de lado. Tava de lado, né? Mas o book tava cheio. Então, assim, liquidez tá faltando. Né? Agora, deixa eu te falar, você falou que no uso Superdom e tal, é 100% análise técnica? 100%. E além disso, explica um pouco do teu operacional. Cara, meu operacional... Assim, eu sei que não é uma coisa simples, mas só pra galera entender. Mas na verdade, assim, alguns detalhes que a gente... O nosso tempero, né? O tempero de cada operador, enfim, que deixa, que faz com que não seja algo tão simples, né? Porque a gente sempre tem as preferências. Eu gosto muito de olhar a dinâmica de preço, por exemplo, comportamento do preço em relação a 20 e a 50, onde está a 50, a depender da região, por estar próximo das 50, etc. Mesmo que esteja subindo, eu estou muito mais voltado para uma venda do que para uma compra, porque existe no meu operacional uma dinâmica de preço frente às médias. Uhum. Mas basicamente eu utilizo média de nova exponencial, média de 20 aritmética, 50 aritmética e 200 aritmética. Obviamente... peraí. 50 exponencial e 50 aritmética? Não, exponencial só a 9. 9 exponencial, 20, 50 e 200 aritmética. Isso, né? E enfim, ali você pegar, por exemplo, a média de 20 nos 15 minutos, ela está muito próxima da média de 50 nos 5. Sim. Né? Então, enfim... Né? Porque você multiplica por 5 o tempo e por quase 5 a média, né? Então por 3, na verdade, né? De 5 para 15 é 3. Perdoe. E de 15 para... Exato. Tá certo. Então aí vai, tipo, no caso da média de 50, eu tô pensando em 1 e 5 minutos, não de 5 e 15, foi mal. No caso na média de 50 vai dar uma diferençazinha para 20 ali dos 15, mas é a mesma região, pouco, é muito pouco, né? Então, eu opero tendência, opero estrutura gráfica, básico, gosto de operar pivô, gosto de operar rompimento, suporte e resistência,
Gosto de operar as zonas que o pessoal chama... O pessoal tem uns nomes bonitos, né? As zonas de confluência. Né? Mas nem sei o que é isso. Pois é, eu tive que descobrir, né? Você quer ficar nas redes sociais, enfim, eu tive que descobrir. Porque às vezes alguém perguntava, a zona de confluência? Eu falava, velho do céu, deixa eu pegar o Aurélio aqui. O que é isso, confluência? A zona de confluência é quando o seu alvo de FIBO, por exemplo, você que usa FIBO, o seu alvo de FIBO lá, casa com uma resistência... Que casa com uma média de 200 lá dos 60 minutos, por exemplo. Então tá tudo mostrando que aquele lá é um ponto de resistência. Aí tá tudo confluindo, entendeu? Pro mesmo racional. Aí o pessoal chama de zona de confluência, né? Região de confluência. Então, assim, eu gosto de operar isso. E eu só opero isso. Só isso, eu não faço mais nada. Eu só sei operar isso. Ah, mas você não sabe operar contra a tendência? Sei. Modéstia à parte, eu sou bom em operar contra a tendência. Mas é um operacional que me deixa muito agressivo. Precisa ser. Então, eu fico muito agressivo. E aí... mas precisa ser, porque complicado. Contra a tendência só vale se o risco for muito pequeno. E para o risco ser pequeno, você tem que entrar com a mão muito cheia. Exato. E assim, às vezes, cara, você toma um stop... Violinada pra cacete. Uma violinada. E é rápido. É tipo assim, você fez, montou... Cara, 1 minuto depois você retomou o stop. Cara, puta merda. Tem uma história. Uma história não. No ano passado, a setembro, agosto, estava lá na sala ao vivo, lá na época lá. E eu fui fazer uma operação com tendência. O dólar, eu não lembro o que era que aconteceu de manhã, cara. Deu 9 horas, o dólar explodiu, chegou lá na média de 215 minutos, etc. Aí tinha uma região, tava longe da 20, tinha uma região de confluência. E aí tava eu e o analista também já conhecia meu operacional e tal, e eu tinha ensinado isso pra ele, e ele adorava operar isso. Nossa, vamos vender. Né? A gente chama isso de distorção. Nossa, distorceu muito o preço. Beleza. Abertura, 9 e pouco da manhã? Não era abertura, cara, era tipo... Cara, era umas 9h40, só que o dólar abriu e não parava de subir. Rasgou, subia, foi embora. Aí eu olhei e falei, nossa, venda boa essa aqui. E a gente foi bem agressivão. Tal. Sem brincadeira, eu fui estopado em 11 segundos. 11? Foi, e era 12 pontos de stop. Eu tomei 22 mil reais pra trás, 24 mil reais pra trás em 11 segundos. Cara, você fica você fala, não é possível, cara. Então, assim, é o tipo de operação, o tipo de operacional que, na minha opinião, para o indivíduo fazer, ele precisa ter ciência e consciência de que ele vai se emputecer mais vezes do que quando ele opera tendência. Sim. Minha opinião, tá? Até porque é o que você falou, tem que ter o risco pequeno. Tá bom, cara, tem risco pequeno, marcou um topo, você tá vendendo. Se você for esperar ele montar uma estrutura, um pivô de baixa, etc., seu stop não vai ser pequeno. Não vai. E o pior, entendeu? Como a tendência, nesse caso, era de alta... Ele não vai ficar o dia inteiro caindo. Não, ele vai voltar até a média e vai voltar exatamente. A subir. Se tu tem que ser rápido pra entrar e rápido pra sair. A distância até a média tem, sei lá, 15 pontos. Se você vender depois de 10, só tem 5. Só tem 5. Não dá. É assimétrico. Exato. Você perde 10 ou ganha 5. Até porque o trade contra a tendência, o alvo de saída dele é a média. Sim. Raramente vai reverter a tendência. Sim, então, exato. Você não vai apostar no raramente, né? Não. Você vai apostar no que acontece a maioria das vezes. Exato. Então, na maioria das vezes volta nas médias, você tem que, com 5 pontos, vender para tentar ganhar 10, por exemplo. Então, assim, é um operacional que me deixa agressivo. Então, assim, dá uma grana, mas me deixa agressivo. E eu não gosto. É aquilo que eu te falei. Hoje eu opero muito desalavancado. A minha alavancagem hoje não é grande. Né? Se eu fosse seguir hoje, falar, vou deixar do capital que eu deixo para trade e fosse seguir a mesma razão de 2017, 18, 19, minha mão tava... 1000 contratos. Porra, entendeu? Só que não. Hoje eu opero 200 contratos, né? E assim, uma alavancagem, sabe? Pois pequena. Mas isso é evolução natural do trader, né? Tem uma frase no mercado, eu odeio essas frases de mercado, que a maioria é bullshit, é merda, né? Lucro bom é lucro no bolso. Seu rabo, você começa a sair cedo demais da operação e fica arrumando isso como desculpa, exatamente. Né? Mas essa frase eu gosto bastante, né? Que eu conheço traders velhos e traders agressivos, mas eu não conheço traders velhos e agressivos, né?
Você consegue ser agressivo numa determinada situação, num determinado momento da vida, mas você não consegue fazer isso durante 20 anos e sair vivo para contar a história. Não. Então, provavelmente você está aqui hoje porque em algum momento você diminuiu essa alavancagem e de repente você chegou à conclusão que com 100, 200 contratos, porra, você consegue fazer seu mês, consegue fazer sua vida, consegue fazer aumentar seu capital sem correr o risco de perdê-lo. O percentual de loss que eu tomo, por exemplo, R$24.000, representa um percentual pequeno. Entendeu? Exato. Daquele capital. Porque, e você, assim, Zé Ruela, você que está escutando aí e está começando, não me vai correr. Eu tenho 50 mil, você não vai correr 24 mil de reais de risco num dia, porque senão você vai quebrar. É lógico. Né? Então, 24 mil provavelmente é 1% do laço que tem, 2% do laço que tem, ou seja, para que ele perca todo o capital, ele precisa perder 100 dias seguidos, entendeu? Então, quer dizer, e nem matematicamente, nem assim você perderia todo o capital. Mas, cara, se você perder 100 dias seguidos, tá louco. Eu vou te dar um prêmio. Na verdade, eu vou te contratar pra você me falar o que você vai comprar pra vender. É impossível. Então, é impossível. Então, você tá começando, baixa a bola, né? A gente tá falando de... E acho assim, acho super legal você dar essa mensagem pelo seguinte... na verdade, o trader, a gente quando está crescendo no trade, que a gente está melhorando, está aumentando o capital, às vezes você está melhorando e você aumenta com o capital do seu lucro no trade e aumenta com o capital do seu trabalho. Tem muita gente que tem outra atividade, né, que é o mais comum. Na verdade, a gente pensa assim, puta, quanto mais dinheiro eu ganhar, mais pesado eu vou operar. Isso vai acontecer até determinado ponto. O que você vai descobrir, e que eu acho que se você já tivesse na cabeça antes, né, te evita um certo estresse, é que você vai ter mais dinheiro para operar, para desalavancar. A grande vantagem de ter mais dinheiro para operar é desalavancar. É ficar minimamente alavancado ou nada alavancado. Isso é lindo. Entende? Porque a pressão é muito pequena. É outro jogo. Então, por exemplo, antes... Esse mês que eu te falei, por exemplo. Na verdade, aconteceram algumas vezes, enfim. Eu não sou nenhum gênio, mas eram momentos que o mercado proporcionava isso. Né? Falar, fiz 100% no mês. Meu sonho é fazer 100% hoje. Tá bom, é meu sonho. Só que assim, fala, repete. Eu não repito. Eu não consigo repetir. Dá até pra comprar um M3 hoje em dia. Não, você tá maluco. Tipo assim, eu não consigo repetir isso. Não, claro. Até porque você vai ter que operar 1.000 contratos, 1.500 contratos. Não, insanidade. Né? Insanidade. Por uma questão assim, cara, vai lá. Se for pra fazer a razão que eu utilizava, etc., 1.000 pra vou operar 3.000 contratos. Não faz sentido. Não tá louco. Eu não consigo... Puta, me dá trabalho pra entrar, pra sair. E mesmo que não desse, né? Mesmo que a gente tivesse uma liquidez aqui linda, maravilhosa de um Forex, né? Cara, não faz sentido. É você correr o risco da ruína mesmo. É você correr o risco de perder 10% do seu capital numa operação. Só que é aquilo, quando você está em fase de crescimento e você tem um capital menor, né? Você, às vezes, dá umas alavancadas, etc. Enfim, as quebras vêm daí, inclusive. É assim que o indivíduo quebra, né? Tanto que hoje o pessoal, quando vai começar a operar... Eu falo assim, até fiz uma postagem dessa, acho que hoje ou ontem, lá no meu Instagram. E eu falo isso. Falo, olha, se você está começando, independente do seu capital, o máximo que você vai perder, o máximo numa operação é 2%. E eu acho coisa pra caramba. Também. É porque tem gente que tem um capital pequeno. E aí não dá realmente pra você não perder 2%, porque o cara tem capital pequeno. Né? E aí eu coloco lá 2% e assim, ainda é muito. Entende? É muito. É muito. Então, quando você tem um capital menor, que você vem crescendo, etc., o ideal é que você não se alavanque. É que você venha desalavancando. E aí você vai conseguir operar numa mão legal, mas com a alavancagem lá embaixo. Aí é o melhor dos mundos. Aí você só vai ter que acostumar, né, por exemplo, a enxergar percentual. E às vezes você vai poder perder 24 mil. Perdi 24 mil. Perdi 20 mil. Nossa, 20 mil reais. Você ficar com isso na cabeça, etc., você vai ficar meio afetado. Então você tem que pensar no percentual do capital. Eu perdi 0,3%. É isso. 0,3% tá tudo Exato. bem. E aí, cara, eu ganhei 0,5%, 0,8%, ganhei 1%, entende? E aí você vai, basicamente, trabalhando para operar na paz. Ou seja, tem semanas, por exemplo, que você vai bem, você encerra seu mês. Se você quiser parar, você pode parar. 4 dias seguidos de game, acabou. Acabou.
E eu amo, assim, é ruim por um lado, mas, né, enfim. Eu adoro essa taxa Selic nessa altura. Porque 1% ao mês, 1 e pouco ao mês. É maravilhoso, cara. Então, por exemplo, eu faço... Pra bolsa é péssimo, né? Pra bolsa é horroroso. Pra posição é horroroso. Eu tenho, inclusive, umas posiçõezinhas que sofrem absurdamente por causa disso. Tenho. É só ferro, né? Porra. É triste, né? Mas assim, eu não acho ruim também. Falei, bom, se eu tô perto de um lado, eu ganho do outro. É isso aí. Né? Então, assim, não acho ruim, não. Eu gosto. Eu também acho. Cara, que legal. Muito bom bater um papo, conhecer um pouco mais. Você já teve no Gamecast, a gente já falou. Na época você tava comprado com os macacos de NFT e tal, não sei o quê. Vendeu o NFT, ganhou 100% lá na... Ganhei 100%. Mas o pior não é isso, não. Eu vendi esse NFT... Você comprou por $30 mil, vendeu por $60 mil, é isso? Eu comprei por $32 mil na época. Que aí eu fico pensando, né? E tem pouquíssimo tempo isso. E assim, se fosse comprar hoje, eu não compraria. Porque hoje não vale mais nada também. Hoje vale os $3. Não, tá valendo aqueles bem. Aqueles macacos. Tá valendo bem. Essa coleção, por exemplo, eu tava até olhando esses dias lá com a turma da mentoria lá. Eu abri lá, tinha comentado pro pessoal, alguém perguntou, assistiu lá o nosso Gamecast e falou, cara, e aquele macaco? Eu falei, cara, quanto tá valendo isso, será? Aí eu fui lá ver. Mas eu paguei na época $32 mil nele, eu vendi ele com um pouquinho mais de 100%, né? 60 e poucos mil dólares. Isso. Aí... Você vendeu pro Neymar, foi o que o Neymar comprou. O do Neymar é uma outra coleção. Eu tinha o Borage, que é o entediado, e o do Neymar é o mutante. Cara, do Neymar, milhões, literalmente. Vale ainda hoje? Cara, não vale. Não vale, caiu bastante, mas a gente tem uns ainda que vale 1 milhão, 2 milhões e tal. É mesmo? Mas hoje, tipo, se você for olhar, tá valendo... $80 mil, $70 mil é grana, cara. É grana. E aí eu paguei, enfim, foi isso. Eu paguei $32 mil, vendi e tal, com 100%. Vendi por 370 e poucos reais, basicamente. Né? R$1.000? R$1.000. Aí, cara, nossa, foi foda. Passou 2 semanas, essa porra bateu $500 mil. Bateu $500 mil. Dor de corno do cacete. E eu achei que eu tinha saído no topo. Eu falei, eu vou sair no topo, porque não tem lógica. Eu que tava comprado pra mim começou a falar assim, nossa, cara, né, eu acho que vou vender e tá, e vendi rápido. Anunciei lá na OpenSea, cadê? 5 minutos. 5 minutos. Tava lá no escritório, inclusive, lá na época, lá onde você foi. 5 minutos. O cara tava do meu lado lá, eu falei, nossa, eu anunciei. Pum. Cara, recebi a notificação que vendeu. Eu falei, meu Deus do céu, foi vítima de uma fraude, porque vendeu 5 minutos. Não é possível. E aí, realmente, de fato, vendeu. E aí passou 2 semanas, bateu 500 pau. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, isso não é possível, cara. Falei, meu Deus, esse negócio vai bater $1 milhão desse jeito. Aí eu pensei, aí 500 mil, e assim, eu tava na cabeça em 500 mil. Por quê? Tirei do ouvido isso. Mas aí começou a enrolar, parar muito no preço, parar, tava ali enrolado, caiu um pouquinho, voltou. Falei, vou vender, cara. Vou vender. E eu lembro que você ainda falou pra mim, você falou, vende esse negócio, tá com 100% de lucro, tá louco, né, e tal. Aí eu olhei, eu falei assim, cara... Aí o cara vende por 370, ganância, né? 2 semanas depois tá 500 e fala, porra, maldito André filha da puta, né? Falou pra vender. Mas, pô, e assim, e aí, tipo... Mas daquilo, depois foi só ré, né? Não, aí eu tinha um outro amigo também que tinha, ele tinha esse mutante também, do Neymar e tal. Ele que me colocou nessa, inclusive, me convenceu, ele sabia, eu fui conversar com ele, gostei e comprei, né? Aí eu saí na mesma época que ele, a gente saiu junto. E aí, 2 semanas, $500 mil e tal. Cara, depois, pulou da ponta em paraquedas. Derreteu. Aí você olha aqui e fala, bom, eu não peguei 500, mas também eu saí numa hora boa. Depois que passa... E assim, a ganância do cão, né, cara? A gente precisa... Não, o trader é uma merda, velho. Precisa tomar cuidado com isso. O que eu brinco sempre é, tipo assim, quando você compra na mínima e vende na máxima, você ainda reclama que o lote podia ter sido maior. Exatamente. Você fala que eu não comprei mais. Exato. Então, se você tivesse saído da 500, você ia falar, puta, mas devia ter comprado 2 ao invés de 1, né? Trader é um fenômeno. Ele reclama quando ele ganha, ele reclama quando ele perde, ele reclama quando ele fica de fora, né? E ele reclama quando não tem nada pra fazer também no feriado. Né? Exatamente. Não tem... dá 5 horas da tarde e ele tá reclamando porque parou de mexer os gráficos. Exatamente. Falou, parou essa bolsa aqui. Mas aí, esse NFT aí eu vendi. Boa. Vendi na hora boa. Eu vi a NFT que você chegou aí hoje aqui pra
Que ele veio de carro no NFT que ele tem aí, ele vai o dinheiro de comprar o carro. É o NFT aí. Cara. Mas, cara, que legal, cara. Bom bater papo. E é engraçado, né? Porque as histórias são sempre muito parecidas, né? Tipo assim, todo trader de muita superação e tal. Você fala, pô, eu quebrei, não tinha nada. Eu não quebrei, mas eu também não tinha nada. Eu comecei, eu sempre falo, né? Pra não falar que eu não tinha nada, meu pai me deu um Uno quando eu me formei. Não tinha direção hidráulica, mas tinha ar-condicionado, né? Porque o Uno veio lá do Tocantins e carro lá no Tocantins necessariamente tem ar-condicionado, que faz 80 graus à sombra. Não tinha direção hidráulica. Eles colocavam o ar, né? Comprava sem não, e colocava. Este especificamente veio com ar, não tinha direção. Legal, né? Para lá, precisava... que era a única coisa que eu tinha, né? Morava num apartamento de 40 metros quadrados, eu e a minha esposa, e a gente começou do zero, né? Muita luta. Aí, no final das contas, né, depois que passa um tempo, todo mundo vê aonde você chegou como se fosse uma coisa que aconteceu daqui para ali. Louco, cara. Você ficou rico em 3 meses, ou ganhou dinheiro em 3 meses e tudo mais e tal, mas, de fato, né, é claro que tem o irreal, né? O cara quer te vender alguma coisa no Instagram, no Facebook, se você ainda usa, né, no Twitter, né, que é aquela... O cara aluga um Porsche, tira foto do lado e fala que ganhou em 3 meses. Mas essa construção dessa estrada legal que a gente faz, né, depende de muita dedicação, depende de tempo, depende de disciplina, depende de sofrimento, de crescimento, de uma série de coisas. E depois de um tempo, quando você menos percebe, pufa, deu certo, né? Bom escutar a tua história mais uma vez e saber que deu certo pra você. E aí o pessoal que quiser te encontrar nas redes sociais, você tem um podcast, que eu já fui lá, eu sei que... Tem. Cara, então conta a história. Cara, é super legal isso. O André foi o primeiro convidado do meu podcast. Inclusive, obrigado por ter sido meu primeiro convidado. Por quê? Quando a gente foi começar o projeto, quando eu fui começar esse projeto... Você deve ter pensado, cara, se for essa merda for pra dar errado, que seja com o André que me fez perder 170 pau da porra do NFT que eu vendi antes. Imagina. Na verdade, eu precisava chamar alguém que fosse. E eu falei, cara, eu acho que o André é um cara muito gente boa. O André, tipo assim, ele é antigão e tal, mas ele não tem frescura. É sério mesmo. Foi por isso que eu te chamei. E aí eu pensei, falei, pô, o cara tem propriedade pra falar. Primeiro episódio, ser com alguém de credibilidade, né? Seria ótimo se fosse com alguém de credibilidade. Falei, agora, no podcast não roda ainda, né? Quem que eu vou chamar? Eu não vou chamar o Indec, que vai querer não vai querer pagar a conta. Não esquece, o Indec vai dar prejuízo lá. Vai dar prejuízo lá. Então já começar tomando voz não dá. E fora que não entende nada de trade. Ele se acha. Cara, é o cara mais ruim pra tradar, mas ele se acha, diz que tem uma estratégia que acerta 100% do tempo. É um babaca. O Indec, enfim, ele é midiático, né, cara? Eu já vejo ele direto postando lá de quando ele ia na Globo News, mas não sei onde. Eu falei, cara da mídia e tal. E aí você foi o primeiro convidado. Pra quem quiser conhecer o podcast, a gente só leva gente boa lá. O André, inclusive, foi o nosso primeiro episódio, tem um episódio do André lá. Apertei ele o máximo que deu. Inclusive, eu tenho que assistir esse episódio, que eu acho que eu já mudei muito. Eu acho que a minha forma de condução deve ter mudado um pouco do podcast, né? @ no Instagram, Os Traders Podcast, lá saem todos os cortes. E os episódios completos, com cortes também, tá no YouTube, que é Os Traders Podcast também. O meu Instagram, para quem quiser conhecer o meu trabalho, enfim, eu falo muito de realidade do trader, enfim, falo pra caramba de gerenciamento, parece que eu só sei falar disso, tá? Mas de vez em quando nós faz um dinheiro também. @VascoMamed, tá? MAMEDE, não tem ponto, não tem underline ou, enfim, nada disso, tá? Então, cuidado com os fakes. Eu não vou te pedir dinheiro no privado. Beleza? Isso é um saco, né? Não vou te pedir dinheiro no privado e tal. Se eu for te pedir dinheiro, eu vou pedir seu WhatsApp, vou te chamar e falar, faz o Pix. Tô brincando. Eu não vou te pedir dinheiro, tá? Então, cuidado com os fakes aí. E são esses 2 canais, onde basicamente você me encontra hoje. Beleza. Muito bom. Twitter, você tem um monte de gente lá no Twitter. Você vai estar... Cara, o Twitter você também acha que é a Cracolândia das redes sociais? Velho. O Twitter é o esgoto da internet. Ali Calma, pra dar risada, tem gente cara, boa. eu adoro duas coisas que eu adoro: fofoca e treta. Entendeu? Então, cara. Pelo amor de Deus. Liga a televisão pra ele ali, ó. Tá passando o programa da Sony agora. Então. Mas eu adoro. O cara não tem nada melhor com uma fofoca boa. Se tiver a ver com
com o mercado financeiro, então aí que eu gosto. Não sei quem brigou com não sei quem, adora fofoca. E treta tem toda hora lá, né? Nossa, então, tem demais, assim, eu não gosto. Mas assim, quiser me achar no Twitter Mas também, eu só leio, eu não escrevo nada lá, porque você fala... Eu já vi, gente, já. bom dia. Bom dia por quê? Bom dia por quê? Bom dia pra quem? Bom dia pra quem, né? Os caras, assim, eu falo, lá caraca, velho, eu sou da paz, eu quero... Eu não quero ter razão, eu só quero ganhar dinheiro. O Twitter pra mim é o esgoto da internet, ali é foda. Mas Vasco Mamed também, lá não tem fake não, lá tem só eu, lá tem o verificadozinho também. É, aquele selinho azul também tem. Selinho azul lá. Mas eu não posto muito lá não, tá? Onde você mais vai ver o que eu prego, o que eu falo, etc. Os Traders Podcast e Vasco Mamed. Só, fora do Twitter, tá? No Instagram, beleza? Legal. É isso. Então, beleza. Gente, muito obrigado aí, pessoal que tá de trás das câmeras aí. Até que hoje fizeram um trabalho, ficou legalzinho, né? Os caras trabalharam bem aqui, fizeram um negócio direitinho, tá aí as câmeras e tudo mais. Cochila no meio do podcast. Cochila, né? Tá, toma uma cerveja. Ronca um pouco, né? Mas tirando isso, tá tudo bem. Então, muito obrigado e até o próximo, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.